Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de turma. É um prazer estudar com cada um de vocês. Amém. Gostaria de cumprimentar os nossos pastores e avaliadores e também os nossos convidados. Muito obrigada por estarem. Meu nome é Ana Clara Belônia Moura Silva. Eu sou da turma do 3º período. Meu tipo de sermão é textual. Meu público-alvo são os alunos do 3º e do 4º período do curso ministerial Manhã, Seminário Teológico Carisma. Tema: dependência. Título: o chamado à dependência. Propósito básico: pastoral. Propósito específico: mostrar aos alunos, através de verdades, a dependência em Deus para viver o chamado. Palavra-chave: verdade. Texto básico: Mateus 14, 28, 30, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E eu gostaria de fazer a introdução contextualizando sobre esse momento. Jesus estava com seus discípulos em uma cidade, e aí ele insiste com seus discípulos para irem adiante, para irem na frente. E aí, enquanto ele despedia da multidão, então os discípulos pegaram o barco e foram para frente, foram adiante. E aí, aleluia, foram para o outro lado do mar. E aí Jesus, despedido da multidão, ele decidiu subir ao monte para orar. E quando ele foi ao encontro dos discípulos, eles subiram sozinhos, quando ele foi ao encontro dos discípulos, já estava ao anoitecer. E os discípulos já estavam em uma distância. E as águas, elas estavam agitadas e o vento era contrário. Quando Jesus foi até eles e eles viram Jesus, eles ficaram com medo. Eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus falou: sou eu, tem de bom ânimo, coragem, não tenha. Então, nesse momento, exatamente, é o que são os versículos que nós lemos. É nesse momento em que Pedro encontra com Jesus sobre as águas. E pensando nessa situação, eu gostaria de refletir em 3 verdades. Amém. A primeira verdade é: somos chamados à convicção e não à dúvida. Aleluia. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro era guiado por uma convicção. A palavra Senhor em grego é Kyrios, que significa mestre. E se refere ao título de autoridade e soberania. E Pedro reconhecia a autoridade de Jesus. Amém? Amém. Por isso ele foi impulsionado a ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. O que Pedro enxergava à sua frente poderia causar dúvida. Afinal, já estava escuro e ele não enxergava. Provavelmente tinha dificuldade. Mas ele, com sua convicção, que era a sua fé, estava em Jesus. Ele escolheu confiar em Jesus. Amém. 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Glória a Deus. E trazendo essa verdade, eu gostaria que a gente refletisse se nós temos seguido a nossa convicção em Jesus e na sua palavra, ou se nós temos seguido as nossas dúvidas, que aparecem nos obstáculos, nas nossas dificuldades e às vezes naquilo que nós não esperamos que aconteça. E eu queria te encorajar a parar de duvidar e desacreditar do seu chamado. Somos vocacionados e precisamos ter convicção no poder daquele que nos chamou e nos capacita. O chamado à dependência passa pela convicção. Mas existe uma segunda verdade, que é: somos chamados a viver o sobrenatural e não natural. Mateus 14, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O chamado de Jesus para Pedro era para ele viver o sobrenatural por sobre as águas e não natural. Aleluia.
E só vive o natural quem vai de encontro a Jesus. Crendo no poder da sua palavra. Pedro experimentou daquilo que Jesus estava fazendo. E nós também somos convidados a viver isso. Aleluia! E João 14:12 diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Aleluia! Entendendo essa realidade, nós precisamos crer na palavra que nos fará viver o sobrenatural. Amém. No nosso ministério, no ministério que Deus nos confiou. Porque Ele é quem declarou a nosso respeito: vocacionado, não viva paralisado no natural. Aleluia! Amém? Amém. Não viveremos parados no natural. Paralisados no natural. Entendendo essa realidade, passamos para a terceira e última verdade. Somos chamados à dependência e não à independência. Mateus 14:30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro obedeceu. Ele andou sobre as águas, mas não somente isso. Ele estava andando em dependência da palavra e de Jesus. Quando reparou no vento, ele começou a depender das circunstâncias, do medo e da sua incredulidade. Amém. E não de Jesus, que é o suficiente. E eu quero deixar uma verdade que é: quem não vive na dependência, vive na independência. João 15:5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu queria falar com você que se estamos aqui, é porque Deus tem nos chamado a viver na dependência dele. Aleluia. Pois tudo depende dele. O chamado, o ministério, as vidas e principalmente nós. Não viva independente, contando com suas percepções, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Mas viva o chamado na dependência dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem nos chamado a esse lugar de depender totalmente dele, para andarmos sobre as águas, confiando nele. E eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que Deus tem nos chamado ao lugar da dependência total. E para que essa palavra ela fique gravada na nossa mente e no nosso coração, eu gostaria de lembrar as 3 verdades ditas nessa manhã. Primeira verdade: somos chamados à convicção e não à dúvida. Segunda verdade: somos chamados a viver o sobrenatural e não o natural. Terceira verdade: somos chamados à dependência e não à independência. Terceiro e quarto período: viva o chamado à dependência. Aleluia!